vocês estavam começando a construir, adquirir esse espaço. Fui muito à quadra ali na escola. Que bom, é muito bom rever os irmãos, conhecer aqueles que conheço agora pela primeira vez, e alguns rostinhos conhecidos daqueles que já estão com o cabelinho mais branco, alguns sem cabelo. Não é mesmo? Eu não posso falar nada, né? Porque eu estou completamente de cabelo branco. Muito prazer estar com os irmãos aqui. Que bom que vocês reservam um tempo para falar sobre família. Que tempo desafiador que a gente vive, não é mesmo? Criar filhos, viver família, é praticamente nadar contra a corrente hoje em dia, né? E eu espero que no Senhor, na graça do Senhor, aquilo que Ele colocou no meu coração seja bênção para a sua vida nesse dia de hoje, nessa manhã. Eu queria saber quantos pais... A minha palavra é particularmente para mulheres, porém, eu quero abranger para os homens pais também, porque as coisas estão bem interligadas. Então, eu queria saber quantos pais nós temos aqui de crianças, tipo até 6 anos. Levante sua mão, por favor. Até 6 anos de idade. Muito obrigada. Agora, até assim, adolescência, 15 anos, 16. Eita, está ficando mais animado. Quantos temos aqui ainda aí filhos da idade de jovens, adultos, já são, né, já tem sua vida, sua família? Tem irmão que tem filho de tudo que é, né? O irmão aí está ganhando todos os, né? O irmão vai ganhar um prêmio no final da conferência, porque, né? Está aí em todos os em todos os perfis, né? Muito bem. O fato é que, independente da idade dos nossos filhos, até aqueles que já são adultos, Deus nos deu a responsabilidade, pais e mães, de forjarmos o caráter dessa que é uma geração tão importante para os dias de hoje. É uma geração que Jesus chamou a geração do fim. E uma geração de libertadores, uma geração de João Batistas, como Jesus mesmo falou. Como é importante a ação, o ministério, a atuação dos seus filhos, vou colocar assim, dos nossos filhos, nesse tempo de agora. E que responsabilidade nós, como pais, alguns já como avós, temos de criar, de forjar, de orientar no caminho do Senhor, de sermos instrumentos na mão do Senhor. E, como eu falei no início, que desafio que é, porque vivemos dias muito difíceis para criar os nossos filhos, para ensinar nos caminhos do Senhor, nos valores da palavra, mantê-los no caminho. É realmente uma batalha que é travada todos os dias. Concordam os irmãos? Pais, sem dúvida, né? Ninguém tem dúvida. E hoje eu quero falar com você sobre 3 mães e 3 momentos históricos muito distintos e diferentes, porém que têm alguma coisa em comum, que vai alcançar você e vai te dar ferramentas nessa manhã para esse tempo de agora. Uma delas é Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés. A segunda delas é Maria, mãe de Jesus. E a terceira é você, mãe. É você, pai, hoje, 2023. 3 momentos históricos completamente diferentes, culturas completamente diferentes, mas que têm muitas coisas em comum para que a gente aprenda e para que a gente entenda que o ambiente espiritual não é muito diferente. E, portanto, a nossa responsabilidade, a nossa atuação diante de Deus continua sendo a mesma. Nos dias de Moisés, nós não vamos ler os textos porque são muito longos. A história de Moisés está lá em Êxodo 2. Eu aconselho você, em algum momento dessa semana, a ler essa história.
e vai contar todo o contexto da história de Moisés, de Joquebede, essa mulher, essa mãe muito corajosa, que está lá em Êxodo 2, que gerou Moisés, um grande libertador do povo de Israel. Segunda história, você conhece muito bem, que é a história de Maria, mãe de Jesus. O início de todos os evangelhos conta a história de Maria, de Jesus, nascimento de Jesus. Também vale muito a pena você estudar, mãe e pai que estão aqui. E você, hoje, que está aqui, que é responsável, assim como eu, por uma geração de libertadores, com esse mesmo chamado de libertar toda uma geração que é esta geração desse momento, desse tempo. Então, nós vamos pensar um pouquinho nessas histórias e ver alguns paralelos. Primeiro, eu quero falar de Joquebede e Moisés. Vamos lembrar um pouquinho da história. Eu sei que muitos irmãos já aprenderam isso, e nós vamos só recordar. Mas, por exemplo, Joquebede, mãe de Moisés. Qual era o contexto histórico que se vivia naquela época? Lá no final de Gênesis vai contar um momento em que Deus orienta Jacó a levar a sua família para o Egito. Havia um tempo de fome. José já tinha sido enviado para o Egito, e Deus envia Jacó e toda a sua família, que já era bem extensa, para que pudessem estar indo para o Egito. E lá, dentro desse contexto, durante alguns anos, essa família cresce, multiplica, se fortalece e se torna uma grande nação, dentro do útero do Egito. Olha que coisa interessante. Deus escolhe um ambiente completamente antagônico, completamente oposto a todos os ensinos e princípios da palavra de Deus, para, naquele contexto, gerar uma nação, a nação de Israel. É interessante a gente pensar, porque, da mesma forma, fazendo um paralelo hoje conosco aqui, da mesma forma, meu querido, Deus colocou você, seus filhos, para serem gerados numa nação espiritual, numa nação de Deus, no meio de um contexto de tanta oposição, numa cultura completamente maligna, num contexto cultural tão contrário à palavra de Deus, aos princípios de Deus. E é ali que Deus faz com que você gere seu filho. Olha que coisa interessante, né? A gente pensa assim, Deus não podia arranjar um Canaã para a gente? Todo mundo que é pai e mãe, vai para Canaã com seus filhos. Ó, que beleza que ia ser. Todo mundo crente, né? A palavra de Deus, tudo maravilhoso. Não. É no contexto do Egito que esse povo cresce, multiplica, se firma e se consolida como nação, no meio do Egito. Assim como o seu desafio e o meu querido, é criar os nossos filhos, é formar o caráter desses filhos no meio de uma geração corrupta, uma geração maligna, uma geração que está longe dos caminhos do Senhor. Por isso que é tão desafiador para cada um de nós, assim como foi no tempo de Moisés, nada diferente. No Egito, Deus fez com que Jacó se transformasse numa grande nação. As promessas que Deus tem para os nossos filhos, meu querido, não estão na dependência das circunstâncias ao nosso redor. Às vezes a gente fica pensando, poxa, seria muito bom um tempo, né, um grande avivamento, Deus se movendo, seria ótimo. Mas é nesse contexto que Deus te colocou como pai, como mãe, para gerar uma nação forte, uma nação consolidada, uma nação espiritualmente firme. E o desafio só aumenta com isso, né? E as promessas que Deus tem sobre você não são muito diferentes das promessas que Deus tinha sobre Joquebede e sobre essa criança, que seria o libertador de Israel
naquele momento, naquela situação, naquela circunstância. Então, nesse primeiro momento, nós falamos de Moisés e de um instrumento, sua mãe, chamada Joquebede. Joquebede é aquela mãe que guarda o seu filho. É interessante que, quando a gente fala, geralmente, da história de Moisés e Joquebede, a gente passa muito rapidamente sobre a figura dessa mãe. E eu queria parar e pensar um pouquinho sobre o contexto em que essa mulher é levantada, com que fé, com que confiança, com que dependência do Senhor, para gerar aquele que seria o libertador de Israel. Veja bem, o contexto era o seguinte: Faraó, havia toda uma conspiração espiritual no entendimento de que, naqueles dias, o libertador de Israel apareceria. Então, nesse momento, há uma opressão muito grande de Faraó sobre as famílias no Egito, porque havia um entendimento de que, a qualquer momento, o libertador viria. A palavra vai dizer que Faraó estava receoso, porque Israel, ou os hebreus na época, se multiplicavam com muita facilidade, se fortaleciam cada vez mais, e o receio do Egito era que esse povo se tornasse um grande opositor dentro do Egito. Então, ele começa a colocar uma série de trabalhos, eles eram escravos ali, para preencher o tempo daquele povo, para oprimir aquele povo ainda mais. Quando se aproximam os dias do nascimento de Moisés, há um decreto de que todos os filhos, todas as crianças dos hebreus que nascessem, os meninos, deveriam ser mortos ao nascerem. Imaginam que coisa terrível que deve ter sido para Joquebede engravidar nesse tempo? Esperar um filho durante um tempo em que havia um decreto sobre os hebreus de que todo filho homem, e naquela época não tinha ultrassonografia, né, fosse morto ao nascer. E essa mulher se posiciona de uma forma de fé, de coragem, de dependência de Deus, para gerar, para nutrir, para formar, para consolidar aquele que tinha um propósito tão importante naquele momento histórico ali, naquela nação. Então, a gente vê a história dessa mulher, dessa mãe, que esconde o seu filho durante 3 meses. Nós que somos mães sabemos que passou disso, é impossível, né, esconder o choro de uma criança de mais de 3 meses para que ninguém soubesse. E então ela arma uma estratégia, que eu creio que foi o Senhor que a direcionou. A gente lê a história, a impressão que a gente dá é que é tudo muito romântico, né? Colocou no cestinho, colocou no Nilo, que coisa linda, foi ele navegando pelo... Não, foi bem assim a situação. Era uma coisa meio complicada. Mas Deus dá toda a instrução para que ela pegue um cesto, passe betume, que era impermeabilizante. Ela estuda exatamente onde a filha de Faraó usualmente tomava banho, no Nilo, um grande rio do Egito. Ela calcula, ela organiza toda a estratégia para colocar o seu pequeno bebê ali, para que ele fosse encaminhado pelas correntes até chegar a esse lugar específico. O que isso diz a você, mãe e pai, hoje? Deus, da mesma forma, te dá estratégias, Deus, da mesma forma, te dá caminhos para você saber conduzir o seu filho e fazer cumprir, trabalhar com o Senhor para cumprir os propósitos de Deus na vida dos seus filhos. Há uma estratégia, mãe e pai, que Deus tem designado para você, para o seu filho.
especificamente, no meio desse ambiente espiritual semelhante ao Egito em que eu e você vivemos. Então, que desafio que é ser mãe e pai nos dias de hoje e buscar do Senhor essa estratégia que funcione com o seu filho. Uma estratégia específica. Olha só como se desenrola a história, lembrando apenas porque você já conhece com certeza. Joquebede põe Moisés no rio, coloca Miriam, sua irmã mais velha, que estivesse de longe observando. Não foi um ato inconsequente, irresponsável de uma mãe, mas tudo muito bem calculado. E, de fato, ao se aproximar, ao ver aquela criança, a filha de Faraó se apaixona por aquela criança. Também a gente vê a mão de Deus aí, o favor de Deus. Imaginou quantas crianças naquela época eram sacrificadas? E por que essa em especial chamou a atenção da filha de Faraó? E então ela aparece Miriam novamente, estou contando rapidamente a história, porque eu não quero me ater só a isso. Miriam chega e diz, olha, se a senhora quiser, eu posso ver alguém, uma babá, alguém que cuide dessa criança. E ela vai e chama exatamente a mãe. Olha que coisa incrível. A sua própria mãe, a mãe de Moisés, tem a oportunidade de criar, de discipular, de ensinar nos caminhos do Senhor durante toda a sua primeira infância, que nós sabemos que é a mais importante, para consolidar princípios, consolidar valores, caráter dessa criança. Ela, então, é chamada para isso. Depois disso, nós vemos que chega uma certa idade em que Moisés é levado para o palácio. Olha que coisa interessante. Aquilo que o faraó mais temia, que era um libertador, um grande líder que se levantasse no seu tempo contra o Egito, é nutrido, é gerado, cresce e aprende tudo que um estadista precisa aprender dentro do palácio, debaixo do nariz do faraó. Moisés precisava estar naquele contexto para aprender tudo que na época era importante, para se tornar um grande estadista que ele seria durante 40 anos no deserto, conduzindo um povo. Ele precisava dessa instrução do que havia de melhor na época para saber ser um líder de uma nação. E ali Moisés é gerado. No próprio palácio é nutrido o propósito de Deus na vida de Moisés, de ser um grande libertador, de ser aquele que tiraria aquele povo de Deus do meio do Egito e levaria até Canaã, para a terra prometida. Esse era o propósito que estava na vida desse menino, desse rapaz, Moisés. Propósito de Deus na vida dele. Ele aprendeu tudo que ele podia aprender ali no palácio, de cultura, de entendimentos bélicos e de liderança de povos ali. Agora, parando aqui um pouquinho na história e pensando. A mesma regência espiritual maligna que havia no Egito nesse tempo está presente nos nossos dias. Porque o ambiente espiritual independe do contexto histórico, da cronologia, do tempo que se vive. Aquela mesma ingerência que havia lá no Egito, com o objetivo de acabar com uma nação, acabar com a nação de Israel, daquele povo escolhido pelo Senhor, é a mesma que está hoje sobre nós, que somos pais, sobre nossos filhos. Em tentar tirar os nossos filhos do seu propósito, do seu objetivo, da função que tem na geração em que eles estão. É o mesmo contexto espiritual.
Portanto, essa mesma fé, essa mesma convicção que houve em Joquebede precisa estar em cada um de nós que somos pais. Essa dependência do Senhor, esse buscar por uma estratégia que venha de Deus sobre como eu posso viabilizar o projeto e o propósito que Deus tem na vida do meu filho. Talvez a gente não tenha ainda uma revelação completa, assim como eu entendo que Joquebede talvez não tivesse noção quem era aquele filho que ela estava gerando, ela estava nutrindo, ensinando. Provavelmente nós, pais, também não temos muita ideia. O que eu quero que você saia daqui com uma convicção muito clara é que o seu filho, a sua filha, tem um propósito de Deus para essa geração. Existe um espírito de João Batista necessário nessa geração para que se posicione, para que influencie esse tempo que nós vivemos. Ela não nasceu para ser mais um dos muitos que estão por aí com a mesma mentalidade, com o mesmo pensamento, com a mesma falta de fé, com o mesmo humanismo, com o mesmo materialismo que impera hoje na nossa vida, no meio em que nós vivemos. Então, essa mãe nos ensina essa dependência de Deus. Essa fé. Você já imaginou pegar uma criança e colocar no Nilo? A única coisa que eu lembro é que Nilo tem muito jacaré. Já fico apavorado só de pensar nessa hipótese. Já imaginou? Uma mulher que ousa esconder o filho, se é que é possível, para preservar a vida. E não só a vida, mas o propósito daquele filho naquele contexto. As trevas sabiam que era o tempo de concretizar a promessa de que um libertador viria. Presta atenção, meu querido. Seu filho, sua filha fazem parte dessa geração. E as trevas sabem muito bem que existe um propósito, um objetivo de Deus na vida de cada um deles. Por isso, essa sede, esse intento das trevas em tentar desviar os nossos filhos, tentar esfriar os nossos filhos, envolvê-los no contexto do Egito, na cultura egípcia que nós vivemos hoje. Da mesma forma, eu acho muito interessante o paralelo. Qual é a estratégia que o faraó usa? Ele passa um decreto de que todos os filhos fossem mortos ao nascer. Qual é o maior desafio que nós temos hoje em dia, meu querido? Qual é o decreto que estão querendo colocar e que muitos países já têm? O aborto, que nada mais é do que o mesmo espírito do Egito atuando na nossa sociedade. Talvez não na forma como era naquela época, que matavam as crianças e jogavam no Nilo. Agora, não. É institucionalizado, né? Você é livre, se você não quer ter aquela criança, você pode abortar, sangue inocente sendo derramado. O mesmo espírito que estava lá atrás, naquele tempo, é o espírito que está sobre nosso tempo, sobre uma geração, ameaçando, querendo boicotar um projeto de Deus para uma geração que é importantíssima para levar um legado adiante para outras gerações que virão. Eu não gosto nem de parar muito para pensar sobre isso, não, mas você já imaginou quantos projetos abortados junto com crianças abortadas? Quantos projetos de Deus? Porque eu creio no Salmo 139, que diz que quando você ainda estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano. Deus estabeleceu um plano, um projeto. Sua mãe talvez nem soubesse que estava grávida de você. Tinha a menor noção do que ia ser da sua vida. E Deus já tinha um projeto. Meu querido, não há um que nasce nessa terra sem um projeto de Deus pré-estabelecido. Alguns cumprem, outros não, porque é uma questão de escolha pessoal. Imagina quantos projetos estão sendo abortados junto dessa legalização, dessa coisa comum, né, de se abortar filhos.
E aí nós vamos um pouquinho mais além no nosso tempo histórico, até o tempo de Jesus. No tempo de Jesus, Maria, sua mãe, era um tempo também que havia uma percepção espiritual de que era o tempo do Rei dos Reis vir, nascer, o Filho de Deus nascer. Havia esse entendimento no mundo espiritual. Profetas haviam profetizado a vinda do Messias. E é interessante porque a gente vê um paralelo muito grande com a história de Moisés. Era o libertador da humanidade, o Messias que estava por vir. Deus levanta uma mulher, uma mocinha jovem, Maria. E ela era bem jovem. E, mais uma vez, às vezes a gente romantiza, né, a história, né? Mas você já parou para pensar uma moça que nunca tinha tido relações com um homem, de repente aparece um anjo e diz que ela estaria grávida de uma forma sobrenatural e que ela geraria o Filho de Deus? Você já imaginou a pressão da sociedade na época para essa jovem em manter essa gravidez? Já imaginou os conflitos dela? Ela era muito nova. Ela era noiva. Como o seu noivo entenderia esse contexto todo? E aí a gente vê Deus preparando cada detalhe. E uma mulher com uma força, uma mãe com uma força, com uma convicção naquilo que o mensageiro, o anjo, havia passado para ela, do que aquele bebê seria, quem esse bebê seria, a importância que ele seria não só para Israel, mas para toda a humanidade. E aí a gente faz um paralelo e lembra que também nessa época Israel estava sobre o domínio de Roma. Havia toda uma cultura romana que imperava ali sobre aquele povo naquela época. Mais uma vez a gente para e pensa, o mesmo contexto que nós vivemos hoje. Um contexto adverso para que Maria pudesse gerar aquele que era o Filho de Deus, preparar esse menino, que viria a ser um homem, para que, quando tivesse 30 anos, pudesse assumir o seu ministério. Que responsabilidade! Então, pai e mãe, não muito diferente da responsabilidade que você e eu temos hoje, de preparar aqueles que o Senhor colocou na nossa vida como filhos, para que sejam conduzidos. Da mesma forma, a gente vê a mesma estratégia, a mesma regência espiritual de trevas naquele tempo. O que acontece? Herodes ouve falar que havia uma promessa, profecias de que viria o rei dos judeus. O que ele manda fazer? Tão original, a mesma coisa que Faraó, mande matar todas as crianças dos judeus. Nesse tempo, Deus traz um anjo que traz uma direção para José e Maria, manda que eles, durante um tempo, vão para o Egito, para que ali eles estejam seguros e Jesus pudesse desenvolver a sua infância com paz e tranquilidade até o tempo de voltar para Israel. Você vê que é a mesma estratégia, você vê que é a mesma opressão, é o mesmo desafio que esse casal, Maria e José, tinha de conduzir essa criança. Às vezes a gente pensa assim, não, Jesus devia ser aquela criança que ela já tinha noção, com 2 anos de idade, ela já sabia quem ela ia ser, a missão que ela tinha, o que ela ia fazer e completar, a importância que era o Filho de Deus. Não. Nós não sabemos, essa parte toda da infância, a Bíblia fala muito pouco, mas a gente vê que, com certeza, durante esse tempo, foi gerado nessa criança a responsabilidade dessa mãe em gerar o entendimento dessa criança no momento certo, e olha que foi só com 30 anos que Jesus assumiu o seu ministério,
a maturidade, o entendimento de quem ele era, a importância que ele tinha, que ele era o Filho de Deus, que ele era o libertador da humanidade. E aí, mais uma vez, eu volto a pensar com você sobre o papel dessa mãe. Eu não sei se você sabe, mas na cultura judaica, a mãe, até os 12 anos, até o bar mitzvah, aos 12 anos do rapaz, a mãe é responsável por encaminhar essa criança. Na palavra do Senhor, na questão espiritual, no ensino, nos valores. Olha que coisa interessante. A mãe é responsável até os 12 anos. A partir dos 12 anos, o pai assume a responsabilidade sobre essa criança, ensinando nas questões profissionais, como ser um cidadão, outras áreas. Mas a responsabilidade principal era de Maria. Você pode parar e pensar nessa incumbência que essa mulher tinha, de passar valores, de passar conhecimento, de passar vida com Deus, dependência de Deus, para esse pequeno que um dia seria o grande libertador da humanidade, que era o Filho de Deus. Eu imagino Maria contando para Jesus como foi a concepção, como tudo aconteceu, como ela recebeu a visita de um anjo, como eles tiveram que fugir para o Egito, contando essas histórias e formando na cabecinha desse pequeno Jesus o que Deus tinha, começando a formar o propósito de Deus na vida dessa criança. Que responsabilidade, que coisa importante essas coisas. No meio do perigo, da mesma forma, Deus esconde, Deus protege, assim como Deus protegeu Moisés no contexto de toda aquela opressão do Egito. Agora Deus protege e esconde Jesus, Maria, José, de toda a opressão romana e de uma questão espiritual que vai muito além, né, do que apenas aquele dado momento ali histórico. Eu quero dizer para você que é mãe, você que é pai, Deus tem um caminho para cada um de vocês, para cada um dos seus filhos. Pais que estão gerando, nutrindo essa geração fundamental para o momento que nós estamos vivendo. Deus sabe a sua responsabilidade, meu querido. Deus sabe o peso que tem sido para você, para carregar, para gerar essa nova geração, essa geração que está vindo, alguns que já são mais velhos. E existe um caminho, como houve um caminho para Joquebede, existe um caminho, como houve um caminho para Maria e José, existe um caminho em que Deus esconde o seu filho, em que Deus esconde aquele que Deus te deu para cuidar, para gerar, em proteção. E você talvez diga assim, mas meu filho já está longe dos caminhos do Senhor, meu filho hoje está frio, não quer vir mais à igreja. A gente sabe que a gente passa por essas fases todas. Mas eu quero te dizer, os propósitos de Deus continuam sobre a vida do seu filho. Os caminhos do Senhor continuam. E ainda que as trevas estejam envolvendo, porque chega uma hora, até, igual a história de Joquebede, né? Até os 3 meses você consegue manter em casa ali, esconder, mas aí começa a ir para a escola, faculdade, e aí começa a ficar tão difícil da gente implementar os conceitos, princípios e valores de Deus na cabeça dos filhos. Mas eu quero te dizer, mãe e pai, você precisa ter isso bem claro na sua mente. Essa é uma geração de João Batista. Jesus falou que chamou esse tempo como a última geração. E nesse tempo, ele levantaria um espírito de João Batista. Aqueles que preparariam o caminho da volta do Messias. Essa é a responsabilidade, meu querido,
que não é da minha geração, é da geração que nós estamos gerando, que nós estamos nutrindo, que nós estamos formando. Esse é o propósito. O mesmo nível de opressão da época de Faraó, da época de Herodes, hoje se apresenta a nós, querendo tragar os nossos filhos, querendo levar os nossos filhos para as coisas das trevas, para as coisas desse mundo, para a cultura desse mundo. Eu quero ler um texto em particular, pedir que você abre, por favor, em Atos. Eu não sei quantos já... Eu nunca tinha parado para observar com mais atento a última pregação de Estevão, antes dele ser apedrejado. Atos 7. Nessa última pregação de Estevão, ele faz uma retrospectiva e conta a história toda do povo de Israel. Ele está falando com os líderes, os religiosos da época. E ele conta toda a história, e quando ele vai contar especificamente sobre esse momento da vida de Moisés, ele diz o seguinte, lá nos versos 17 a 20. Atos 7, 17 a 20. Abrimos? Diz assim: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. A história que nós contamos agora. Até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar, guarde essa palavra, em outras traduções, rejeitar os seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seus pais. Continuando aí, ele vai continuar desenvolvendo a história de Moisés. Mas eu quero ficar particularmente nesse trecho com você e pontuar com você algumas coisas. Já entendemos que existe um paralelo entre esse tempo histórico, o tempo de Jesus e o tempo que nós estamos aqui como pais e o desafio que temos como pais. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que Faraó criou um modelo de vida que fazia com que os pais rejeitassem, ou o que nós lemos lá na Almeida, diz enjeitar, em outras traduções, rejeitassem os seus próprios filhos. Veja a semelhança. Foi um tempo em que havia um sobrepeso tão grande de trabalho sobre os pais, o trabalho escravo, que os pais andavam tão exaustos e cansados que eles já desistiam dos seus filhos. Veja a semelhança com o tempo de hoje. Nós vivemos num tempo em que o objetivo é trabalhar, 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 trabalhar e trabalhar. Por quê? Porque o que eu tenho nunca é suficiente. Eu tenho que dar a melhor escola para o meu filho, eu tenho que fazer com que ele tenha 297 cursos, eu tenho que dar o melhor tênis, nas férias o meu filho tem que ter o melhor, as melhores férias, como os dos outros coleguinhas, ele tem que ter um celular, de preferência assim, que seja bom, uma demanda que é exatamente como era no tempo dos egípcios, do faraó, uma demanda de trabalho. Qual é a estratégia das trevas hoje? Pai e mãe, trabalha, faz dinheiro, tem que correr atrás, precisa fazer isso. Uma agenda lotadíssima de pais e de filhos. Veja bem, queridos, não sou contra que trabalhem, não sou contra que mulheres trabalhem,
Pelo contrário, nós vivemos uma realidade hoje em que é difícil uma família em que a mãe possa se dedicar exclusivamente aos seus filhos. É uma realidade que quase não existe. Na época lá da minha mãe, dos meus avós, era uma outra realidade, não era assim? Pai saía para trabalhar, as mães e avós ficavam em casa cuidando dos filhos. E a gente acha tão arcaico isso, né? Imagina, machista, que absurdo. Como é que aquela geração foi criada? Com o olho da mãe em cima, ainda tinha avó em cima. Não era só mãe, tinha avó também. E eram criados ali, como bons cidadãos, educados, os valores do Senhor. Mas depois que o tempo passou, Segunda Guerra Mundial, foi necessário as mulheres entrarem no mercado de trabalho, e a gente entende a necessidade hoje de todo mundo se virar, e ainda assim fica difícil, não é assim? Bem a estratégia de Faraó, né? Vamos sobrecarregar os pais, vamos sobrecarregar bastante os pais para que não tenham tempo para os seus filhos, para que rejeitem os seus filhos. E hoje a gente vive uma realidade, que desafio que é, né? Manter casa, manter filho, trabalhar, o pai às vezes ter 2 empregos, quase não tem tempo de estar junto. A mesma estratégia, meu querido. E aí eu te pergunto, quando você não está, quando você se ausenta, quem é que influencia os seus filhos? Que influência eles têm? Os melhores amigos, a escola, a professora, o governo? Que influência? Quem cuida deles enquanto você está ralando para colocar comida no prato? A questão é que, muitas vezes, a nossa prioridade deixou de ser apenas sustentar os nossos filhos. A gente quer um padrão de vida porque acabamos assumindo a mesma forma de pensar do mundo de hoje. O meu filho tem que ter o melhor celular, o meu filho tem que estudar na melhor escola, tem que fazer curso de inglês, jiu-jitsu, e balé, e não sei mais o que, um monte de coisa. E, nisso, somos completamente estranhos dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Deixa eu te dizer uma coisa que eu sei que não é nada novo para você. Muito mais do que você quer dar de coisas materiais, de experiências, de estudo, de viagens, os seus filhos precisam da sua presença, mais do que qualquer outra coisa. No dia de hoje, nos tempos que nós vivemos, se você entende, pai e mãe, que existe um chamado para gerar uma geração de libertadores nesse tempo, esse tem que ser o seu objetivo. Não estou dizendo que você vai sair do trabalho, largar tudo, todo mundo passar fome, nada disso. Mas precisa haver um equilíbrio, porque a estratégia tem sido a mesma. Mães e pais sobrecarregados. E vou dizer uma coisa que eu espero que você me entenda. Se não entender, também eu vou sair, pegar meu carro, problema do apóstolo para resolver. Isso é ótimo, né? Às vezes, estamos sobrecarregados com uma agenda lotada de coisas na igreja, no reino de Deus. Por favor, não sou contra. Acho que cada um tem o seu papel no reino. Agora, às vezes, você quer fazer tudo, você está envolvido em tudo na igreja, e você nunca está em casa. Ou quando você está em casa, é aquela situação. Você está lá assistindo Netflix, a mulher está lá na cozinha fazendo não sei o quê, o filho está trancado no quarto. Não existe convívio, não existe relacionamento. Se eu for perguntar para você quais são os principais amiguinhos do seu filho, você não sabe nem me dizer, porque você não sabe quem, de fato, está influenciando a vida do seu filho. O que, de fato, ele está pensando, que tipo de desafio ele está tendo pelo fato de ser cristão onde ele está, seja qual for a idade dele. Às vezes, nós estamos sobrecarregados. Versículo 19 diz isso, os pais
trabalhavam tanto que já estavam rejeitando seus filhos, porque a vida era tão dura. Mais adiante, vai dizer, lá em Êxodo, vai dizer que quando Moisés se levanta como o resgatador, aquele libertador do povo hebreu, os pais não creem. Estavam tão cansados, sobrecarregados daquela opressão de trabalho, que eles não conseguem nem crer que era o momento chegado deles saírem do Egito para a terra prometida, para um tempo em que Deus havia já prometido uma terra nova. Eles não conseguem crer. Querido e querida, mãe e pai, quantos de nós talvez já temos perdido a nossa fé de entender que existe um propósito, um objetivo, que Deus tem um propósito na vida da sua família, da sua casa, dos seus filhos. E talvez pelo tanto trabalhar de segunda a sexta, final de semana, aquela correria, a gente vai levando a vida, o tempo vai passando. E a gente já está desanimado, e esquecido e sem fé do que Deus pode ainda fazer. E muitos de nós, pais e mães, desistidos de correr atrás, de entender qual o propósito que Deus tem para os nossos filhos. Desistidos de entender o nosso papel primordial. Eu fiz a minha parte, eu levo lá na rede de crianças no dia que tem culto, eu dou maior força para que vá na rede de adolescentes, de jovens. Meu querido, você acha mesmo que trazer o seu filho uma vez na semana para o culto, uma vez para um evento da idade dela, será o suficiente para forjar, para trazer àquela criança a experiência com Deus, para ela sobreviver a toda a pressão que ela vive no tempo de hoje? Não é suficiente. Isso não é responsabilidade do pastor da igreja, não é responsabilidade das tias do Ministério Infantil, não é responsabilidade da avó, não é responsabilidade da escola e muito menos do governo. É responsabilidade de pai e mãe. E isso dá trabalho. E aí estamos cansados. Não é assim? Vivemos um tempo tão difícil. Já é difícil ter as coisas. Cadê tempo de ainda chegar em casa e conversar com o filho, e fazer alguma coisa junto com o filho? Não temos mais força, como nos dias de Faraó, nos dias de Moisés. Hoje, como pais, nós estamos debaixo dessa mesma ingerência, dessa mesma opressão. Qual é o objetivo? Tire o foco do seu filho. Procure. A sua responsabilidade é cuidar das finanças, é ter comida no prato, é dar uma boa alimentação. E se eu conseguir fazer isso, está muito bom. Deus não te chamou só para isso, meu querido. Minha querida mãe, não é só para isso. Eu sei que requer um esforço ainda maior. Mas é uma responsabilidade de cada pai e de cada mãe. A estratégia das trevas ainda é afastar os nossos filhos dos propósitos de Deus. Não é o mais importante que aquilo que a gente fornece, aquilo que a gente dá de instrução, nada disso. O tempo que nós estamos em casa é cada um num canto, cada um numa atividade diferente, e dentro das nossas casas nós vamos criando um afastamento, né? Vivemos debaixo do mesmo teto, porém você não sabe quase nada dos seus filhos, independente da idade que seja. Você vai se afastando, os filhos vão se afastando. O que nutre a nossa relação com nossos filhos, meu querido, é o tempo de dedicação a eles. É o tempo dado a eles. Mais do que recursos, presentes, estudo, o que você puder dar, é o tempo dedicado a ele. Cada um na sua faixa etária. Temos aqui pais e mães de
todas as faixas etárias e os desafios são completamente diferentes. Então, cuidado para não sermos esses pais afastados dos filhos. Eu fiz a minha parte, eu levei para a igreja, eu ensinei no caminho do Senhor, agora não posso fazer mais nada. Não, meu querido. Não desista do seu filho. Não desista da sua filha. Existem duas situações. Existem aqueles filhos pequenos que você é relativamente mais fácil, porque você carrega junto, está junto, porque precisam de você ainda. Quando chegam ali na época já de adolescência, começa aquela fase difícil, em que eles começam a querer ter a sua independência, e você começa a perder um pouco o controle, o acompanhamento do que está se passando, o desafio aumenta. Existe aquele tempo em que eles já são adultos e já fazem as suas escolhas. Os tempos são diferentes. Porém, o desafio é o mesmo. Existem aqueles filhos que estão ainda no caminho do Senhor. Talvez você perceba que estão um pouquinho frios na fé, não querem vir para a igreja, estão desanimados, ou já assumiram uma vida longe do Senhor. Existem aqueles filhos que, mal ou bem, ainda estão no caminho do Senhor. Então, existem muitos recursos que nós, como pais, podemos exercer sobre os nossos filhos para incentivar, para alimentar a sua fé, né? Com conversas, com a vinda à igreja, o envolvimento com outros colegas crentes também. O que nós pudermos fazer, isso dedica tempo, meu querido. É trabalho, é esforço, não é uma coisa fácil. Agora, existem aqueles, que eu sei que são muitos dos que estão aqui, que os filhos já estão longe do Senhor. Fizeram sua escolha, foram criados no caminho do Senhor, porém, fizeram sua escolha. E aí, apóstolo? Aí, quando você lê aquele texto que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, porque até quando forem adultos, não se desviarão dele. E você se sente um fracasso como mãe, como pai, porque você fez tudo que você podia e os filhos estão nas suas próprias escolhas. O que você faz nesse caso? Não desista. Não desista. Você está numa operação chamada Operação Resgate. É uma operação diferente de quando você está edificando, formando, alicerçando os filhos que ainda estão caminhando no Senhor. É uma fase de resgate. E aí, o que eu digo para você? Ame-os. Ame-o acima de qualquer coisa. Você pode não concordar com os caminhos em que eles estão seguindo, você pode não apoiá-los nesse sentido, mas você os ama incondicionalmente. Você os aceita incondicionalmente. Isso é difícil. Eu estou falando isso porque é muito a minha experiência. Eu tenho 2 filhos. Uma filha que está com 32 anos, casada, no caminho do Senhor, no marido crente, firmes na fé. E eu tenho um filho de 29, que, anos atrás, ele me falou, não quero mais ser crente. Houveram várias situações, enfim. E ele vive a vida dele hoje, mora comigo, mas longe dos caminhos do Senhor. E eu sei que eu estou num projeto de resgate. E o projeto de resgate não implica em ficar... Olha, você sabe que você está no pecado, né? Você sabe que se morrer vai para o inferno. Você sabe o que a Bíblia... Ele sabe tudo isso, meu querido. Foi criado no Evangelho. Ele sabe. Sabe o que ele precisa agora? De uma mãe que o ame e que o aceite na situação em que ele está. Difícil. Eu já tive que sair para a igreja e meu filho estava indo para a parada gay. Olha que legal, né? Eu subindo no altar para pregar e meu filho saindo para ir para a parada gay.
E eu só orando, Senhor, tem misericórdia. Onde ele estiver, traz de volta. Ele tem um propósito, ele tem um chamado, ele foi criado, e eu creio no propósito de Deus para a vida dele. Eu creio. Então, é uma operação diferente. É uma operação de resgate, de amar, de estar junto, de aceitá-lo, apesar de tantas diferenças, tantas coisas que eu não concordo. Mas crer naquilo que o Senhor estabeleceu para a vida dele. E para a vida do seu filho, meu querido. É amar, é ter tempo junto. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é tempo em que você apenas está debaixo do mesmo teto, no mesmo ambiente. Mas é tempo de se fazer coisas junto. Porque, às vezes, a gente fala assim, não, mas eu tiro um tempo, tantas noites na semana, o sábado, eu tiro para estar com a família. Sim, você tira para estar com a família. Aí, o que acontece? Está um lá jogando videogame no quarto, o pai está vendo Brasileirão na sala, a mãe está mexendo no celular. Estão no mesmo ambiente geográfico, porém, cada um numa estação diferente. Sabe qual é o problema da gente, queridos? Nós, pais, nós queremos que os nossos filhos, principalmente de uma certa idade em diante, que os nossos filhos nos acompanhem nas nossas atividades. Ah, então vamos lá, filho, ou filho adolescente, imagina a sua situação. Vamos lá, hoje é o dia da família. Tem um aniversário de 50 anos de casamento de um casal lá da igreja. Então, você vai com a gente. Gente. Aí vai o adolescente com aquela cara. Não, mas eu estou tendo tempo com a minha família. Não está, meu querido. O último lugar que ele queria estar é no aniversário de 50 anos, um casalzinho que ele nem conhece. Acha um saco. Então, às vezes, assim, a gente está dizendo que a gente tem tempo para a família, para os filhos, mas dentro a gente quer incluí-los no nosso programa. O que é que agrada a eles? Ah, tem um jogo, um campeonato de futebol, você acha chato, você não gosta. Vai. Projeto Resgate, vai. Ah, tem a festa de um amigo, não sei onde. O ambiente não tem nada a ver com você. Vai, você está num projeto de resgatar o seu filho. E quando a gente está num projeto como esse, a gente faz qualquer esforço. Ama acima de qualquer coisa. Ainda que vá de encontro com princípios nossos. Imagina como é que eu vou estar num lugar como esse. Tão santa, né? Tão santo, pai e mãe. A responsabilidade número 1 é amar, acolher, abraçar, ainda que não concorde com muitas coisas. Se você começar esse projeto de ir ao encontro, você vai ver que vai ser muito mais fácil envolvê-lo e ele entender que ele é mais importante para você do que a sua agenda, do que as suas prioridades, as coisas que você gosta de fazer. Tenha coisas em comum. Vai jogar Uno, junta a família e vai jogar Uno. Desliga a televisão, vai ver um filme na Netflix junto. Fazer coisas juntos, estar juntos, não só na mesma geografia, mas ali, em torno de fazer coisas em comum. Você vai ver a diferença que isso vai fazer. Meu querido, você, mães e pais, somos Joquebedes, somos Maria e José, com a responsabilidade de formar o caráter desses filhos que já nasceram com um propósito de Deus específico para a sua vida. Você tem mais discernimento do que muitas vezes eles têm, do que é o propósito de Deus para eles nesse tempo, a importância que eles têm nesse tempo. Eu separei aqui algumas dicas, assim, muito baseado na minha experiência, eu espero que ninguém fique ofendido, né?
Eu falei, há uma instrução divina para que você seja uma Joquebede na vida do seu filho. Há um caminho, e a gente tem que ter isso muito claro. Assim como Deus traçou um caminho para que Joquebede pudesse criar o seu filho libertador, assim como Deus criou um caminho para que Maria pudesse cuidar daquele menino até ele se tornar maduro e pronto para cumprir o seu propósito, ela preparou, levou para esse caminho. Agora, algumas coisas que nós precisamos aprender. Uma delas eu já falei, dedique tempo para os seus filhos. Dedique tempo. Eles precisam de tempo, muito mais do que coisas, do que passeios, do que dinheiro, do que uma comida maravilhosa, muito mais do que isso. Outra coisa, discipule os seus filhos. Você é o principal discipulador dos seus filhos, desde pequenos. É você. Não terceirize para outros, não é a avó, não é a igreja. Todos esses outros fatores contribuem, colaboram, ajudam, são uma bênção. Mas, meu querido, minha querida, é você. É você que senta, é você que ora junto, é você que compartilha da palavra de Deus, é você que tem um testemunho dentro de casa. Porque o que a gente mais vê são pais que são lindos, cheirosos, maravilhosos na igreja, com a Bíblia deste tamanho debaixo do braço, mas que durante a semana não tem uma vivência nenhuma daquilo que se prega na palavra. E o filho começa cedo a perceber essa diferença. E ele vai ser o primeiro a achar isso uma hipocrisia. Eu não quero isso para a minha vida. Começa a se afastar. Insista em ensinar os valores da palavra. Seja você o principal exemplo. Tem que pedir perdão, pede perdão ao filho. Tem que precisa ter uma conversa para se acertar as coisas, que seja você o primeiro a dar exemplo de vida dentro de casa. Aceite-o, ame-o, sem limites, incondicionalmente. Algumas coisas que eu percebo, e eu acho que dentro do universo de nós que somos líderes de igreja, é que muitas vezes os nossos filhos veem a igreja como uma rival. Porque nós dedicamos mais tempo à igreja, ao ministério, do que a eles. E eles começam a perceber isso. Eles percebem que você não tem tempo. Ah, mãe, isso assim, assim, assim. Ah, não, agora eu não posso não, menino, não tem tempo. Ah, mãe, vamos fazer assim que não, hoje não dá não, que eu tenho um negócio na igreja. E tempo nunca tem, junto. E sempre são as coisas da igreja. Mas hoje eu queria passear, queria ir no shopping. Não, hoje tem culto na igreja. Eu tenho que ir para a igreja. Aí a primeira coisa que essa criança vai fazer, quando já se tornar um pouquinho mais velho, é detestar a igreja. Porque sabe o que significa igreja? E, consequentemente, Deus? Aquele que tira os meus pais de mim. Existe uma competição aqui. E eu estou perdendo. O meu pai e a minha mãe gostam mais de estar na igreja do que estar comigo. É essa a interpretação que se tem. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é meter o pé da igreja. E, consequentemente, vai criar um distanciamento de Deus, porque é Deus que tira o meu pai e minha mãe de mim. Quando você deixa essas coisas e diz, muito bem, filho, hoje o dia é para você. O que você quer fazer? Ah, eu queria ir não sei aonde, fazer um passeio. Nós vamos. Você está detestando, né? Vamos, sim. Mas não tem Eu vi esses dias um exemplo de um pastor, e ele dizia que ele estava nesse projeto de resgate para um filho. E aí, ele era pastor e tal, e ele começou a procurar estratégias de se aproximar desse filho, que estava afastado do Senhor. E um domingo tinha lá um jogo importante, de, sei lá, final do não sei o quê lá, e ele virou para o filho e disse assim, hoje eu vou assistir
a final do campeonato com você. E o filho falou, mas como? Hoje é domingo. Ele falou, pois é, eu não vou na igreja hoje, não. Deixei uma outra pessoa lá pregando, era pastor de igreja, e hoje eu fico com você. Hoje o dia é seu. Já imaginou o valor, o peso que isso tem para um filho? O quê? Você vai deixar de ir à igreja para ficar comigo? Preste atenção. Não estou falando porque isso é uma regra que nós temos que fazer. Os irmãos estão entendendo que existe um contexto, né? Ótimo, é isso que eu precisava, agora eu vou sair da igreja, não vou ser mais crente, não vou largar ministério. Não é isso. É saber dividir as coisas. A nossa postura dentro de casa vai fazer muita diferença. Eu vou pontuar algumas coisas, nós já estamos aí na rota para o final. Não fale mal de igreja na sua casa. Eu vim de um contexto, fui criada no Evangelho, em que todo domingo, quando a gente voltava da igreja, o assunto para você ver que até hoje é o que eu lembro. O almoço era o pastor, os irmãos da igreja, a igreja, o que não sei o que não está bom, o que não gostou de não sei o que, era o assunto do almoço de domingo. E aquilo me fazia um mal que não me atraía nem um pouco mais à igreja. O que eu vou fazer lá? Aquele monte de gente falsa, que fica todo mundo se abraçando, e quando chega na hora do almoço, todo mundo mete o pau em todo mundo na igreja. Meu querido, preste atenção. Você pode ter a mágoa que for, ter a diferença que for na igreja. Entra no seu quarto, fala com sua esposa, com seu marido, ou não fala com ninguém, fala com o Senhor para não contaminar mais ninguém. Não fale mal. Não fale mal do pastor. Não fala mal de líder. Você está minando. Você está sendo instrumento dessa regência do tempo de hoje na vida do seu filho. Não faça isso. Mas eu estou engasgado, eu preciso falar minha casa. Falar longe dos seus filhos, porque eles estão ouvindo. E o que você fala tem muito mais peso do que eles veem aqui no meio da congregação, no meio do povo. Os filhos vão crescer e não vão querer continuar na igreja. Os filhos vão crescer e vão dizer, eu não quero nada com esse Deus, eu não tenho nada com isso. Deus me livre, para que eu quero um pai e uma mãe em casa que dizem que são crentes, que aprendem alguma coisa lá na igreja e durante a semana é tudo inverso dentro de casa. É briga, é discórdia, é falta de perdão, um monte de coisa. Você precisa ser a principal referência de Deus na vida dos seus filhos. Não é o líder de adolescentes, o líder de jovens. Ele é um dos, mas o principal é você, que está 7 dias na semana com esse filho. O que você for demonstrar de vida com Deus é o que essa criança, esse adolescente vai ter como referência de caminhada. Seja você essa principal referência. Invista tempo de qualidade. Eu sei que os dias hoje são difíceis, é um corre-corre danado para muita coisa, mas reserve um tempo. Essa noite, aquele sábado, esse é um tempo de família. O que nós vamos fazer não é envolvê-los no que interessa a gente, mas o que eles querem fazer para que eles vejam que eles são prioridade naquele dia, naquele momento. Mas hoje eu tenho um culto, então, filho, hoje nós vamos à igreja, mas amanhã nós vamos fazer uma atividade só nossa. O que você quer fazer? Quer ir visitar a vovó? Vai passear no shopping? Vamos. Seja você a principal referência. Se interesse pelo que seu filho se interessa. Às vezes a nossa vida está resumida naquilo que nós gostamos, que é prioridade para a gente, muitas vezes envolve igreja, ministério, porque somos do Senhor, amamos o Senhor, mas muitas vezes não é esse o interesse que os filhos têm. E eles precisam que você dê essa prioridade. Os dias, de fato, meu querido, são muito difíceis, muito difíceis. As mesmas
ingerências, os mesmos planos das trevas que haviam lá no Egito, que houve nos tempos de Maria, quando teve que cuidar de Jesus, desenvolver Jesus, está sobre nós no tempo que nós vivemos. Da mesma forma que Deus levantou esses libertadores ao longo da história, Deus levanta o seu filho e a sua filha como importância nessa geração. Mas, para isso, meu querido, você é um instrumento importantíssimo, vital para essa realização espiritual. É você. Apóstolo, eu não sei nem mais o que fazer. Começa a orar, meu querido. Porque assim como Deus tinha uma estratégia específica para Joquebede, assim como Deus tinha uma estratégia específica para Maria e José, Deus tem uma estratégia para você, minha querida, meu querido. Dobra o joelho no chão e diz, Senhor, eu não sei como lidar nessa situação. Começa a orar. Existe um caminho. Existe um caminho de Deus traçado para você, para os seus filhos, para alcançarem um objetivo que Deus tem na vida dos seus filhos. Deus deu a cada um de nós essa tarefa. Meu querido, não se engane. Se você tem filhos, o seu principal ministério são seus filhos. É o principal ministério. Não estou dizendo que com isso você abre mão de qualquer outra coisa, não. Mas é a prioridade, é o mais importante. Deus vai te dar capacidade para conduzi-los, para somar com Deus naquilo que Ele quer fazer na vida do filho, ainda que ele esteja longe do Senhor. Assim Deus fez com Joquebede, assim Deus fez com Maria, assim Deus faz com você hoje, na sua vida. Queria terminar lendo Malaquias 4:6, uma promessa deixada para os tempos do fim, para os nossos dias. Malaquias 4:6. Esperar um pouquinho mais, que Malaquias é mais complicado de achar, né? Ele some da Bíblia da gente, às vezes, é um problema. Essa é a promessa que Deus tem para pais e mães dessa geração, desse último tempo. O contexto todo está falando sobre um tempo em que Deus derramaria do seu Espírito, um tempo da vinda do Senhor, e diz assim, sobre o Senhor, ele está falando sobre os dias do fim, e ele diz assim, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A promessa que está sobre a sua vida, sobre o nosso tempo, meu querido, é que Deus mesmo converteria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Como hoje nós estamos aqui falando do tema de maternidade, paternidade, né, que eu incluí os dois, isso começa por nós, que temos um entendimento melhor das coisas de Deus. Nós convertendo o nosso coração aos nossos filhos, priorizando os nossos filhos, dando tempo aos nossos filhos, amando, acima de tudo, os nossos filhos. E a promessa dele é que ele converteria os corações. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero orar pela sua vida. Eu sei que é um tremendo desafio vivermos esse ministério que Deus colocou na nossa vida. Né? Aqueles que são pais, aqueles que Deus tem dado essa oportunidade, essa graça de serem aqueles que geraram fisicamente, mas estão gerando no espírito a vida dos seus filhos. É um desafio para cada um de nós. E eu quero que você feche os seus olhos. Talvez o seu coração hoje esteja em agonia, em questionamento, em dúvidas em relação a essa sua posição como mãe, como pai. E hoje eu quero interceder por você, porque eu sei o que significa o coração de uma mãe
que tem seus filhos, que tem um filho, que tem uma filha, que está vendo o esfriamento, o caminho que os filhos têm tomado. E, às vezes, você está desistido, desestimulado. Você acha que não tem mais jeito, você já fez o que tinha que fazer, mas você está profundamente frustrado por não conseguir aquela família ideal. Quando você vê aquela família toda chegando na igreja, pai, mãe, os filhos, cada um envolvido no ministério da igreja, aquilo chega a dar uma pontada dentro de você, de frustração, porque essa não é a realidade que você vive. Querido, Deus hoje quer renovar a unção que está sobre você, de pai e de mãe. O ministério principal na sua vida, de ser pai e mãe, daqueles que Ele confiou a você e que tem um chamado para esse tempo.